Excelentíssimo Sr. Ministro, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Presidente da Casa da Arquitetura, Presidente da Assembleia Municipal, os nossos caros doadores, caros e caras arquitetas, caros amigos. As minhas primeiras palavras é para vos pedir desculpa. Pedir desculpa porque este espaço é pequeno, não são os amigos que são muitos, os amigos nunca são demais, mas o espaço é que é efetivamente pequeno. Isso também é bom porque, na presença das mais altas esferas da individualidade pública portuguesa da cultura, inclusive da Câmara Municipal, vê que são muito bem empregos cada metro quadrado desta instituição, que levamos sempre até ao limite das nossas forças para acolhermos as pessoas, os amigos e, naturalmente, a arquitetura. Eu queria dizer-vos que hoje é um dia especial para a Casa da Arquitetura. É sempre um dia especial quando recebemos acervos. Eu não queria deixar de fazer, como foi no passado, as cerimónias da doação do acervo da Fernanda Seixas de Manuel Correia Fernandes, apesar da Ana Fernandes me ter avisado que os amigos eram muitos e vinham de longe. E digo que não queria deixar de fazer neste espaço e, portanto, peço desculpa aos que estão mal acomodados e aos que ainda estão lá fora, porque este é um espaço de uma entrega à Casa da Arquitetura. É um espaço, primeiro, entrega à Casa da Arquitetura pela Câmara Municipal, portanto, é um ato em si de muita generosidade. E é o local onde nós acolhemos a generosidade dos nossos doadores, que nos entregam o seu acervo, às famílias dos arquitetos que não estão vivos e que confiam na Casa da Arquitetura para poder entregar o seu acervo. Como o Eduardo Souto Moura disse num determinado momento, na entrega do seu acervo, isto não é um depósito. Efetivamente, a missão da Casa da Arquitetura é acolher, tratar, manter, dar acesso público a todos os colegas que queiram conhecer o que aqui está arquivado, nacional ou internacionalmente. A aposta no edifício digital é uma prova disto, é uma prova que a Casa da Arquitetura tem esta capacidade de levar ao mundo inteiro o que aqui guarda. E depois, na segunda vertente da Casa da Arquitetura, ou na terceira, visto que a segunda é a promoção da investigação, do estudo da arquitetura, o conhecimento público da arquitetura. E este conhecimento público da arquitetura é para nós, Casa da Arquitetura, fundamental. O que nós queremos com os arquitetos é ajudar a construir uma ideia coletiva da importância da arquitetura para a sociedade, ou seja, para cada um de nós, que nós todos somos os consumidores da boa ou da má arquitetura, ou diria, da boa arquitetura ou da má construção. Porque, como sabemos, houve muitos anos em que o território era projetado por aqueles que não eram arquitetos. Hoje, felizmente, depois da alteração legislativa, os arquitetos são os únicos que podem projetar para o território, mas todo o trabalho dos arquitetos não é possível sem uma equipa alargada de gente, engenheiros, sociólogos, e toda essa gente ajuda e contribui para desenhar o que é o espaço privado e o espaço público, que se materializam em projetos que cerca de 70 desses projetos nunca são construídos, 70% desses projetos nunca são construídos, ou seja, 70% da vida dos arquitetos nunca chega a ver a luz do dia, se não for pelo cuidado na manutenção dos acervos, que são constituídos por maquetes, desenhos, fotografias e outros elementos. 70% da vida dos arquitetos perder-se-ia. E a Casa da Arquitetura tem esta dupla função de manter, arquivar, mas também de tornar público, através das exposições, das conferências, dos seminários.
Este é o momento de 5 anos da Casa da Arquitetura. É um momento em que os familiares da Fernanda Seixas e o Manuel Correia Fernandes entenderam entregar o seu acervo à Casa da Arquitetura. É para nós, normalmente, um momento de alegria, mas uma enorme responsabilidade. Uma enorme responsabilidade porque recebemos este edifício da Câmara Municipal com grande generosidade e esforço de construir esta instituição, que é uma instituição nacional, de âmbito internacional, na terra, naturalmente, do arquiteto Álvaro Siza, mas é uma entidade que pretende tratar a arquitetura e dar conhecimento público dessa arquitetura, nacional e internacionalmente. Portanto, é com muito gosto, e eu refiro-me agora aos familiares da arquiteta Fernanda Seixas, um enorme orgulho, prazer e honra de, primeiro, a família ter mantido esse acervo. Nós sabemos que não é fácil. Manter os acervos é caro, custa esforço, e muitas vezes eles chegam até nós porque há uma dedicação dos familiares que mantêm, conservam e não deixam que esse material vá para o lixo. Infelizmente, muitos desse material não chega até nós porque muitas das famílias não conseguem fazer. Nós recebemos, há cerca de 2 anos, o acervo do Lúcio Costa, veio do Brasil, o material pessoal do Lúcio Costa está aqui arquivado, foi mantido parte por ele próprio e grande parte, muitos e muitos anos, pela família. E é um caso exemplar porque a família fez esse trabalho de tratamento arquivístico, de classificação dos materiais, de indicação de quem estava a acompanhar o Lúcio Costa em cada fotografia e, portanto, a Casa da Arquitetura recebeu já esse material muito tratado. E, portanto, na pessoa do seu filho, quero agradecer a todas as famílias que conseguem manter os acervos de arquitetura e principalmente aquelas que depois decidem entregá-las à Casa da Arquitetura, naturalmente. Ao Manuel Correia Fernandes, não deixe de ter uma palavra pessoal também. O Manuel Correia Fernandes tem esta virtude de arrastar amigos por onde passa, de fazer amigos. Faz também arquitetura, mas pela personalidade dele próprio, tem a capacidade, por ser um ser multifacetado nas suas funções. Foi diretor da Escola de Arquitetura do Porto. Esteve na direção do Porto 2001, que fez o lançamento do concurso da Casa da Música, que lançou os concursos para a reabilitação do Centro Histórico do Porto. Hoje temos um Centro Histórico do Porto, também ao Manuel Correia Fernandes e à sua visão o devem. Foi depois vereador da Câmara Municipal do Porto, do Urbanismo. Mas eu quero me referir a uma fase do arquiteto Manuel Correia Fernandes, que foi a fase em que eu comecei a trabalhar. Jovem arquiteto, e com Manel aprendi tudo. E quando digo aprendi tudo, não de uma questão técnica, porque nós, os arquitetos, somos técnicos, não somos artistas, mas pelo amor que colocamos na técnica que temos, fazemos, em alguns casos, como quando somos bem-sucedidos, algumas peças que são obra de arte. E essas obras de arte, é da responsabilidade de todos nós mantermos, porque são os edifícios que estão lá fora. Nós arquivamos aqui na Casa da Arquitetura apenas representações do que é a arquitetura. As maquetes, os desenhos, são representações dessa arquitetura. Cabe-nos a nós todos, enquanto sociedade, a manutenção desses edifícios, a conservação desses edifícios e cuidarmos desse património que são os projetos, os edifícios, quer o espaço público, que os arquitetos deixam à sociedade. E a Casa da Arquitetura cuida apenas de uma pequena parte, que é o património documental, que normalmente não era cuidado em Portugal, nesta escala que a Casa da Arquitetura quer cuidar. E o Manuel Correia Fernandes é disso um exemplo.
Primeiro, de uma enorme participação cívica enquanto arquiteto e um exemplo para todos os profissionais, para todos os colegas que aqui estão e outros que ao longo dos anos foram aprendendo, como é o meu caso, que ficávamos horas a falar até que ou a minha mãe ou a Ana Fernandes ligavam lá para o escritório e perguntavam: então não vêm jantar? Eram serões onde eu aprendia com Manel Correia Fernandes. E, portanto, aquilo que eu vos queria dizer já é que há uma enorme gratidão pessoal minha e da Casa da Arquitetura ao Manel Correia Fernandes, naturalmente, e aos herdeiros da Fernanda Seixas, de hoje, entregarem o seu acervo para que a Casa da Arquitetura possa, com o apoio do Estado, com o apoio da Câmara Municipal, com o apoio das empresas, manter este património documental que hoje é muito mais cuidado e muito mais atendido à atenção generalizada. Eu não deixo de poder referir um episódio que, por um lado, nos satisfez a todos. Quando um curador do Brasil, que vinha fazer a exposição do Brasil, chegou ao aeroporto, recebido naturalmente, como todos nós, quando nos queremos carimbar o passaporte para a entrada, e perguntou ao curador: vem a trabalho ou vem a lazer? Ele disse: um misto, porque estou a fazer um projeto de arquitetura, venho a trabalho, e vou aproveitar para conhecer a arquitetura portuguesa, venho a lazer. E o agente disse: arquiteto, então e qual é que gosta mais, do CIS ou de Souto Moura? Ele ficou estupefacto e disse: ora bolas, muito bem, em Portugal conhece os arquitetos. E logo assim perguntou-lhe: e qual é que gosta mais, do arquiteto Cisa ou do arquiteto Souto Moura? E mais estupefacto ficou o nosso colega brasileiro, e antes que ele terminasse, ou pudesse dizer a sua opinião, o agente disse: eu não vou dizer de qual é que gosta mais, naturalmente, como devem perceber aqui, mas disse: eu gosto mais deste, por isto, por isto e por isto. E ele disse: em Portugal, não só têm o conhecimento dos arquitetos, como há uma consciência sobre o trabalho do arquiteto. Isto no Brasil era completamente impossível, porque existe um generalizado desconhecimento do trabalho dos arquitetos. Hoje, naturalmente, a arquitetura vive um momento difícil, nós sabemos, mas não podendo nós, enquanto Casa da Arquitetura, resolver o problema da arquitetura, as ordens profissionais, o Estado, as instituições podem fazer isso, ou dar um contributo para fazer isso. A Casa da Arquitetura quer dar um enorme contributo para a conservação do património documental que nos é entregue, ajudar a criar uma consciência pública sobre a importância da arquitetura na vida de cada um de nós. Para terminar, recordo uma frase do Sr. Primeiro-Ministro, quando inaugurou esta casa, que dizia: para bem ou para mal, todos nós, ao abrirmos os olhos de manhã e ao fecharmos os olhos à noite, vivemos rodeados de arquitetura. E nessa perspectiva, aquilo que nós queremos fazer enquanto Casa da Arquitetura é isto: é juntar amigos, mostrar que os arquitetos são queridos na sociedade, que são conhecidos, dizer-lhes que nós gostamos deles próprios e gostamos do seu trabalho, e que hoje é um dia feliz porque recebemos mais 2 acervos. Não são 2 acervos quaisquer, são 2 acervos, um de uma mulher arquiteta. Hoje é mais fácil encontrarmos mulheres arquitetas, mas no tempo da arquiteta Fernanda Seixas não era tão comum assim. Há que valorizar isso. É uma arquiteta, nós gostamos de receber também, de estar representado o trabalho das arquitetas, e recebemos do Manel Correia Fernandes, uma pessoa que eu tenho uma enorme estima pessoal e que julgo que todos aqui têm uma estima pessoal. Uns encontrar o Manel Correia Fernandes numa perspectiva, outros encontrar outros, mas esta capacidade que o Manel tem de trazer amigos e de, com a família da arquiteta Fernanda Seixas, encher um espaço que é de arquivo, que normalmente os nossos arquivistas não gostam de receber aqui gente. Não é que não sejam simpáticos, eles são simpáticos, mas eles têm a consciência de cada vez que entra gente aqui, que lhes desequilibra o ambiente, muda-lhes a umidade e tal, e é um trabalho imenso para a arquitetura voltar a restabelecer o ambiente para poder receber. Muito obrigado a todos pela vossa presença, as minhas desculpas, e muito obrigado à família da arquiteta Fernanda Seixas e à arquiteta Fernanda Seixas pelo seu trabalho, ao Manel Correia Fernandes e à família hotelier do Manel Correia Fernandes
vejo também o André, que é coautor em muitos dos trabalhos. Alguns clientes que foram clientes do Manuel Correia Fernandes, que eu próprio conheci no processo de execução dos trabalhos, e saber que esse material que hoje entregam aqui é um trabalho que vai ser cuidado e estamos já a preparar, estou a sorrir ali para o futuro curador, uma exposição do Manuel Correia Fernandes que seja rápida e aproveito para convidar toda a gente, Sr. Ministro, depois vamos conhecer uma exposição que é a primeira, chama-se Do Arquivo, que fala sobre Matosinhos, num querer devolver uma visão sobre a cidade de Matosinhos, que foi a cidade que apostou na arquitetura, que hoje é conhecida como a cidade da arquitetura. Não é a cidade dos arquitetos, como se diz de Barcelona, mas é a cidade da arquitetura, porque sempre apostou nos arquitetos para fazer arquitetura. E mostramos, do arquivo sai, projetos não construídos, Matosinhos, uma cidade imaginada. Muito obrigado a todos. Estas são as minhas palavras. Vamos iniciar a sessão para ver um vídeo sobre a arquiteta Fernanda Seixas. Muito obrigado a todos. Venhais. Vamos exibir um pequeno filme sobre a arquiteta Fernanda Seixas e teremos o vosso lado direito. Nós estamos no edifício que atualmente é a Faculdade de Ciências da Nutrição e que foi projetado, e foi durante muitos anos, o IBMC, por isso o Instituto de Investigação dedicado à Biologia Molecular. O edifício é projetado pela arquiteta Fernanda Seixas e pela arquiteta Ana de Perl. Eu acho que uma das questões que é bastante distintiva da arquiteta Fernanda Seixas também a caracteriza esta abertura para integrar, para perceber, para partilhar, e este edifício também, no fundo, sugere isto. O edifício revelou-se muito interessante e ficou à vontade de conhecer um pouco mais o percurso e a obra da arquiteta Fernanda Seixas. E entramos em contacto com a família, que tinha a intenção de concluir a organização do acervo e de o oferecer à Casa da Arquitetura. Uma das coisas que eu acho interessantes aqui neste espaço é a maneira como ela articulou estas duas geometrias, não é? No fundo, estes dois elementos direcionais diferentes a partir das escadas. E como se vê tão bem os diferentes elementos, parece que cada altura é um bocadinho de desconstrutivismo, não é? Ao separar. Sim, separa. Começámos, investigando um pouco mais sobre o assunto, a descobrir outras questões que têm mais a ver até com a própria vida e com o enquadramento dela na prática da arquitetura enquanto mulher e dentro de um determinado tempo do país. De facto, ter sido arquiteta e mulher, com um escritório em nome próprio, na cidade, foi das primeiras. E isso sempre de um empenhamento social, ou se quisermos político também, e que a dada altura ela traz para a profissão, dando sempre grande importância ao projeto enquanto a resposta a uma determinada necessidade. Esta responsabilidade de ir para além da funcionalidade espacial e integrar outras componentes de qualidade implica aprendizagens, não é? Para além daquelas que certamente o curso de arquitetura fornece. O querer aprender também a partir de pessoas que não são especialistas. O ser mulher e trabalhar e afirmar uma voz própria no período em que esteve. E sempre a visão da arquitetura enquanto um dispositivo social, são três marcas muito fortes e muito distintivas na obra dela. Eu vou chamar os meus colegas que falam-se que isto está a funcionar, não está? Acho eu. É aqui, não é? Ok. Ora bem, o meu tio não pode estar presente porque está doente, nada especial, mas está doente, e eu vou ler uma mensagem que era suposto ser ele a fazer. A Fernanda Seixas foi minha aluna, minha colega de trabalho, minha sócia, minha cunhada e, sobretudo, minha grande amiga. Este relacionamento e esta história de vida justificam o meu desconforto, porque realmente tenho dificuldade em falar dos meus grandes amigos quando eles já não estão por cá.
Por isso vou tentar expor de uma forma sucinta alguns aspectos de uma experiência que desenvolvemos em conjunto. Vou relembrar algumas facetas de uma personalidade marcante, bem como alguns aspectos de uma atividade profissional muito interessante que tive o privilégio de ir acompanhando. Entre 73 e 74, compartilhamos juntamente com o Rui Louro um pequeno espaço onde desenvolvemos alguns trabalhos de arquitetura e fizemos a nossa introdução à prática do urbanismo. Elaboramos os planos gerais de urbanização de Valdecâmara e de Oliveira das Meias. Estes planos eram acompanhados por alguns desenhos mais detalhados e por sessões de esclarecimento que pretendiam facilitar a compreensão e, consequentemente, discussão das propostas apresentadas. Entre 75 e 77, trabalhamos entusiasticamente no programa SAAL, Serviço Ambulatório de Apoio Local. Compartilhamos as instalações e experiências, mas desenvolvemos trabalhos diferenciados. Eu coordenei a Brigada de Massarelos e a Fernanda a da Cruz de Pau, em Matosinhos. Tive a oportunidade e o privilégio de seguir a forma exemplar como a Fernanda se relacionou com a comunidade local e a capacidade e inteligência com que interpretou a sua cultura e vivência cotidiana. Esta compreensão foi traduzida num projeto perfeitamente adaptado às exigências e formas específicas de apropriação do espaço observadas nesta comunidade. Recordo a organização intimista dos fogos e a importância atribuída à praça que estruturava o conjunto urbano e a vida social do bairro. Para tal foi essencial o diálogo direto com a comunidade cigana e em particular com o seu José Maria, o seu líder, o que proporcionou a otimização da solução arquitetónica, bem como uma resposta satisfatória às questões colocadas. Em 77 fomos sócios fundadores da CIAP, Cooperativa de Estudos de Arquitetura, Planeamento e Engenharia, que pretendia responder e respondeu, durante um período de tempo apreciável, à vontade de desenvolver um trabalho coletivo numa perspectiva interdisciplinar e com preocupações de base social. Queria frisar o papel determinante da Fernanda na elaboração do projeto de blocos de habitação social de Lações, Oliveira das Meias, que propunha uma visão atenta às questões relacionadas com a flexibilização do funcionamento do fogo e às formas de apropriação do espaço coletivo. Teve ainda uma participação importante na elaboração dos planos gerais de urbanização de Águeda e Oliveira do Bairro, que integravam algumas propostas de estruturação do território concelhio, antecipando-se de certa forma à figura do plano diretor municipal que surgiria pouco tempo depois. Propunha ainda medidas e formas de intervenção muito preocupadas com as questões ambientais e ecológicas, particularmente relevantes neste território. A Fernanda saiu da CEAP em 1980, continuando, no entanto, a participar de forma coerente no processo de planeamento de Oliveira do Bairro, para onde elaborou vários projetos de arquitetura e desenho urbano. Finalmente, gostaria de referir algumas facetas que considero exemplares e que durante este período sempre estiveram subjacentes às atividades profissionais da Fernanda. Realço concretamente a sua capacidade para desenvolver um diálogo produtivo com as comunidades locais e com os órgãos de gestão territorial, designadamente com as autarquias. Refiro ainda o gosto pelo trabalho em equipa e a prática de uma multidisciplinaridade bem afirmada. Considero também notáveis as formas como compreendia e interpretava as diversas especificidades locais, adequando realisticamente as suas propostas urbanísticas e arquitetónicas a um determinado contexto. Muito obrigado. Irei agora passar a palavra ao João Ferreira e à Sara Sucena, que vou enriquecer a história que o meu tio acabou de contar. Força. Eu e a Sara Sucena não temos uma experiência pessoal com a arquiteta Fernanda Seixas, somos uns beneficiários antecipados da generosidade da família de abrir o espólio, que o abriu a nós e aos nossos alunos da Universidade de Fernando Pessoa para desenvolvermos algum trabalho de investigação. E por isso não queria começar por agradecer essa generosidade de que nós já podemos dar testemunho da sua valia. Como foi dito, a arquiteta Fernanda Seixas sai da CEAP e continua o seu trabalho profissional em nome próprio e tem o seu trabalho de maior intensidade nas décadas de 80 e 90 do século passado. Nas suas próprias palavras, desenvolve em paralelo trabalho de planeamento e arquitetura, integrando os conceitos de espaços construídos em diálogo com o ambiente. Nesse âmbito, e particularmente a partir de 1983, 85, interessa-se e torna-se uma figura relevante e pioneira em Portugal na integração de sistemas energéticos compensados e na concepção de edifícios com aproveitamento solar passivo, uma cooperação, aliás, estreita com engenheiros de um grupo do Departamento de Mecânica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, de que pelo menos eu já aqui via hoje o professor Oliveira Fernandes, que trabalhou muito diretamente com ela. É por isso, como ela disse nas suas próprias palavras, teve uma forte atividade no âmbito do planeamento municipal, muito relevante no município de Oliveira do Bairro, já foram aqui referidos alguns planos,
que é muito importante, o Plano Geral de Urbanização de Oliveira do Bairro, que antecipa questões que depois vão ser formalizadas de uma forma generalizada nos planos diretores municipais. Ela depois participará na elaboração do Plano Diretor Municipal de Oliveira do Bairro, um conjunto muito lato de planos de pormenor, do que os últimos de que temos registro são de 1999 para Laborim de Cima, em Vila Nova de Gaia, e em 2000, na zona central da Vintes, também em Vila Nova de Gaia. Em Oliveira do Bairro, para além do trabalho de planeamento municipal, esse trabalho vai ser conjugado com o projeto de uma série de equipamentos municipais. É também uma lista bastante longa. Eu destacaria aqui o mercado municipal e depois, numa fase um bocadinho posterior, o conjunto de equipamentos desportivos, o estádio, a piscina e o pavilhão desportivo, que dão forma e concretizam aquilo que já estava num plano de pormenor elaborado em 1982. Como é muito frequente, há um conjunto de casas unifamiliares que são projetadas e que, de certa forma, também sintetizam e acabam por ser trabalhos muito interessantes desse ponto de vista, preocupações e até a sua evolução enquanto arquiteto. Referirei só a título de exemplo, em 1980 a Casa Maria João Delgado, em 87 a Casa Luísa Feijó, um ensaio já de recuperação e reabilitação de um edifício, de uma casa já existente. Em 1989 a Casa do Professor Maldonado, uma das pessoas com quem trabalhou muito afincadamente também dentro da tal equipa da Faculdade de Engenharia. Em 1990 a Casa Rui Oliveira, na Foz do Douro, e em 1997 a Casa do Professor Oliveira Fernandes, em Joane Famalicão, que é das últimas casas, digamos, unifamiliares que aparecem no seu espólio. Em 1987 gostaria de referir o conjunto habitacional das Antas, em que tem duas características muito interessantes. Por um lado, uma geometria que lhe permite conjugar a repetição de um módulo, que se vai repetindo com as unidades habitacionais, e depois jogar na diversidade da sua implantação e da conjugação desses módulos. É muito interessante esse diálogo. E, por outro lado, uma preocupação que já vinha de outros edifícios de habitação multifamiliar, que até era referido no depoimento do arquiteto Fernandes Sá, que é uma grande preocupação com os espaços de utilização coletiva, que são muito mais do que espaços simplesmente de acesso aos edifícios e às habitações, mas que são trabalhados enquanto espaços com uma relativa autonomia. Na década de 90 e a partir do seu início tem a oportunidade de desenvolver um conjunto de equipamentos de dimensão já relevante e que eu destacaria em 1991 o IBMC, que vimos imagens no vídeo, que é elaborado em coautoria com a arquiteta Anne de Parle, num desafio, aliás, do professor Quintanilha, que é quem traz essa colega norte-americana e desafia a trabalharem em conjunto. Em 1994, o Instituto Superior de Serviço Social do Porto, na Senhora da Hora, por isso aqui no Concelho de Matosinhos, e em 1996 o Teatro da Vilarinha, no Porto, mas imediatamente do outro lado da Estrada da Circunvalação. Deste conjunto muito lato de obras e destes projetos, eu gostaríamos de destacar alguns aspectos. O primeiro é que esta preocupação com o comportamento energético dos edifícios faz parte de uma preocupação muito mais lata da relação do homem, da sua forma de viver com o ambiente em geral. E isso é visível, por exemplo, quando ela aborda o planeamento municipal. Depois há outro aspecto muito interessante, que é a riqueza com que é utilizada o corte ou a secção nos seus projetos. Poderemos achar, e se calhar com razão, de que a preocupação com o controle da incidência solar favorece o uso do corte enquanto instrumento, mas de facto ele vai muito para além disso. E há uma série de elementos, o jogo entre a diferença de níveis dos pisos, a entrada, o controle da luz e de elementos de comunicação vertical nos edifícios é muito forte. Depois a questão de pensar que a preocupação com o comportamento térmico não é um problema exclusivamente da envolvente do edifício, que se implica com toda a concepção geral do edifício. Uma coisa que é interessante nas obras dela, e que ela explora a partir da altura, e que nos parece relativamente evidente, é que parece que trabalha e elege um conjunto de elementos, a estrutura, os paramentos, as caixilharias interiores, as caixilharias exteriores, os pavimentos, e depois associa a cada um deles um material, e depois o projeto parece ser a conjugação desses elementos e o jogo entre eles. E nas obras mais tardias até começam a aparecer, nomeadamente no IBMC, uma espécie de jogo que parece que há um ligeiro deslizamento, um ensaio de deslizamento entre estes vários elementos,
E isso, a composição vive um pouco à volta disso. E também outro aspecto que se nota olhando para o conjunto da obra, as obras vão se tornando tendencialmente mais complexas na sua abordagem. O desdobramento das volumetrias, a exploração da singularidade de cada um dos espaços que compõem o edifício, a riqueza espacial vai-se acentuando. E, por outro lado, uma cada vez mais aferição dos sistemas, dos materiais, do detalhe, da sua utilização muito parcimoniosa. Quanto a isso, por exemplo, é muito interessante na obra da Senhora Dora, por exemplo, ver o uso da variação tonal da cor de uma forma muito delicada. Por último, há um último aspecto que gostava de referir, em que muitos dos seus projetos parecem ser a conjugação ou a conjugação de duas geometrias muito diferentes. Uma relacionada com a envolvente próxima e com o programa, e que se desenvolve e explora fundamentalmente em planimetria, e depois o aproveitamento e utilização da luz natural, que é explorada fundamentalmente em secção e em corte. E os projetos podem ser interpretados, e nós achamos que podem ser, quase como este encontro entre estas duas geometrias. De certa forma, na obra da Fernanda Seixas, como ela trabalhando para que o sol esteja um pouco mais próximo ainda da nossa vida cotidiana. Vou agora passar a palavra à Sara. Eu vou... Vou continuar o raciocínio do João e tentar sintetizar aquilo que depois foi o resultado da análise de alguns dos projetos, embora o espólio esteja muito aberto, praticamente não conseguimos desmontá-lo na totalidade, mas de qualquer maneira foi fácil, nós conseguimos a partir de certa altura elencarmos um conjunto de constantes que nos permitiram agrupar algumas considerações sobre a obra dela em 3 aspectos principais. E estes aspectos distinguem também a personalidade da Fernanda Seixas, que na verdade, a ponto de às vezes ser um bocadinho difícil de nós desligarmos a compreensão dos projetos dela daquilo que ela era como mulher. E, ao mesmo tempo, em alguns projetos talvez mais do que noutros, mas conseguimos também, ou não os conseguimos também desligar da história do próprio país. E, portanto, isto torna, de facto, ou traz uma certa complexidade à obra da Fernanda Seixas, que não é num primeiro olhar que se desmonta. E, na verdade, uma possível leitura da sua obra, e foi aquela que nós fizemos, foi de perceber, ela no fundo percebia a profissão da arquitetura como um espaço de afirmação política. Foi pelo menos isto que nós a certa altura percebemos, até depois em conversa com Leonardo. Era um espaço de afirmação política, não propriamente num entendimento político-partidário, embora ela tenha sido um dos elementos fundadores do MES, do Movimento de Esquerda Socialista, logo a seguir ao 25 de Abril, mas mais do que isso, porque ela se envolvia com as causas que considerava socialmente úteis. E, portanto, nesta perspectiva é que nós entendemos que é este entendimento mais aberto daquilo que seria uma participação como arquiteto enquanto afirmação política. É interessante nós recuperarmos esta ideia que ela trouxe quando, em 1976, na Brigada do Sal, que ela coordenava o projeto da Cruz de Pau, e ela afirmava exatamente toda a intervenção técnica é uma intervenção política. É óbvio que nós podemos ver isto de uma forma bastante datada no tempo, mas ao mesmo tempo também podemos ver esta ideia de uma certa intromissão que ela permitia entre aquilo que era a resposta técnica, o modo de ver o mundo, aliada a uma posição sobre como o mundo deveria ser e qual o papel do arquiteto nele. Enumerando os 3 aspectos rapidamente, para Fernanda Seixas o projeto era uma tarefa partilhada. Isto não significava que ela negasse a sua responsabilidade individual nos projetos, que se diluísse no grupo dos intervenientes mais diversos que participavam nos projetos, pelo contrário, aquilo que nós percebemos é que este aspecto da partilha era um aspecto que ajudava a configurar a própria forma dos objetos que projetava, os programas ou algumas das soluções. E o que também é interessante é que, como também já se disse aqui, sobretudo a partir dos anos 80, a Fernanda tem um gabinete em nome próprio na cidade do Porto.
E isto poderia eventualmente até fazer pensar que ela de alguma forma se quereria autonomizar até de algum tipo de compromissos ou que tivesse uma posição mais individualista. Aquilo que nós percebemos foi exatamente o contrário. De facto, a partilha para ela era uma maneira de resolver uma série de questões. E isto permitia-lhe, esta situação mais autónoma, permitia-lhe, por um lado, o envolvimento nos projetos a partir da sua consciência do mundo, mas, por outro lado, era uma pessoa que ouvia o outro e que se esforçava por chegar à outra pessoa e depois por integrar estes aspectos no projeto. Sintomático disto foi, e já a partir até do testemunho que o Manuel Fernandes Sá deixou, a maneira como ela desenvolveu o projeto do Sal para 3 comunidades desfavorecidas, uma delas cigana, e em que propôs 3 tipologias diferentes, fundamentadas em 3 modos de habitar culturalmente distintos. Também vemos isso, de certa forma, no Teatro da Vilarinha, de que o João também falou, esta ideia da partilha, em que o próprio encenador e cenógrafo fazem parte da equipa construtiva, mas também a vemos genericamente noutros casos, também a propósito daqui da referência ao CEAP. Ela articulava também o trabalho conjunto com arquitetos, com gente da sua especialidade, mas também com gente de fora. E isto, de certa forma, é provado pela sua incursão precursora na temática da eficiência energética, juntando voz aos engenheiros, numa altura em que os arquitetos, em que os colegas de profissão minimizavam essa importância. Isto leva-nos diretamente a um segundo aspecto, que é o aspecto, talvez, que lhe tenha granjeado mais distinção e o reconhecimento enquanto especialista nas questões bioclimáticas. Referimos-nos à incorporação dos seus projetos dos recursos naturais, conforto térmico e eficiência energética, e isto denota a forma como a sua consciência social se alargou, mantendo o arquiteto como técnico com deveres e responsabilidades para com os seus clientes, mas de alguma forma estendendo esta responsabilidade ao planeta. A própria Fernanda Seixas assume como sua preocupação em todos os projetos, e agora passo a citar, desde 1983, a preocupação com a conservação da energia nos edifícios, bem como, sempre que possível, a concepção de edifícios com aproveitamento solar passivo, integração de sistemas ativos e eliminação e ventilação naturais. A primazia atribuída a este aspecto está denotada inclusivamente na lista que faz dos seus próprios trabalhos, em que introduz ou qualifica cada um dos seus projetos com símbolos. Com siglas, no fundo, CIE significavam todos os projetos que estava implicada a conservação de energia com a introdução de isolamentos e ventilações, EE, eficiência energética, com aproveitamento solar passivo e ativo, e pela letra A distinguia os projetos em que havia integração e proteção ambiental, aproveitamento de água e arborização. E por isso, esta não é definitivamente uma especialidade que nos seus projetos se sente que é adicionada, como alguma coisa à parte, como alguma coisa que vem no final. Pelo contrário, entendemos que é alguma coisa que consubstancia essencialmente a solução do projeto. E isto é especialmente patente no mercado de Oliveira do Bairro, no edifício do IBMC, que também vimos há pouco, na Casa João Delgado, só alguns exemplos. Finalmente, um último aspecto que distinguimos e que destacamos, e que não é necessariamente o menos relevante de todos, consiste na importância que a Fernanda Seixas atribuiu às identidades locais, especialmente traduzida no contexto da valorização e da infraestruturação territorial. Esta valorização está fundamentalmente patente no trabalho que desenvolveu ao nível do planeamento territorial e no projeto de equipamentos municipais que maioritariamente elaborou ou orientou no município de Oliveira do Bairro, onde foi consultora da Câmara Municipal. Este foi, no nosso entendimento também, um espaço de afirmação política, tanto mais que esta sua atividade foi desenvolvida especialmente durante a década de 80, devendo termos obviamente presente a recente autonomia do poder local e a urgência de resposta às necessidades mais básicas da população, que estavam por satisfazer em grande parte do território. Por isto, o trabalho de planeamento territorial é, no caso da Fernanda Seixas, indissociável do esforço de infraestruturação urbana, sendo a elaboração dos planos paralela à elaboração de projetos de equipamentos municipais, o mercado, a piscina, o pavilhão polidesportivo. O papel da infraestruturação pelo emergente poder local foi determinante na transformação do país e das formas de viver, e Fernanda Seixas participou ativamente neste processo. Igualmente importante para ela era o entendimento da necessidade dos instrumentos de planeamento estarem fundamentados num conhecimento direto da realidade,
e por isto desenvolveu também alguns inquéritos em situ, portanto era uma pessoa que se envolvia efetivamente com os locais que projetava e com as pessoas que estavam presentes nos lugares e que tornaram possível a elaboração dos planos como instrumentos de gestão de transformação da realidade existente e não meras adaptações de modelos externos. Para finalizar, há assim muito ou quase tudo por descobrir no espólio da Fernanda Seixas, que a partir de agora está disponível na Casa da Arquitetura. Deixou um trabalho que permite muitos ângulos de exploração possível, projetos muito diversos, desenvolvidos em contextos igualmente muito distintos e que naturalmente aguardam o reconhecimento do seu valor e do seu lugar no campo disciplinar da arquitetura. Obrigada. José Manuel Dias da Fonseca, Presidente da Casa da Arquitetura, e o Diretor Executivo da Casa da Arquitetura, Nuno Sampaio. Eu só queria mesmo, é uma palavra muito rápida, mas é o seguinte. Eu queria agradecer à minha mulher, Isabel Silva, porque foi ela que teve a ideia de doar o acervo. Quero agradecer também ao meu filho, que ajudou bastante neste processo, não pôde estar cá, por estar doente. Quero agradecer ao João Quintão, arquiteto também aqui de Matosinhos, que foi ele que deu a ideia da casa. E depois quero agradecer ao meu tio por ter me posto em contacto com a equipa de arquitetos, o João e a Sara, e o Richard, que foi um dos jovens estudantes a fazer o mestrado, porque acho que foi ótimo tê-los conhecido e foi ótimo todo o processo. E depois queria só dizer que houve 3 pessoas que já cá não está. Há os jovens colaboradores que estão cá, arquitetos, com ela, eu não consigo dizer os nomes todos agora, e portanto é melhor eu não dizer nenhum.
mas agradeço-vos estarem cá. Mas eu acho que há 3 pessoas que foram muito importantes, dos que não estão cá, digamos que na evolução dela como pessoa. Começo pela minha tia, Celeste Seixas. A seguir eu diria que o meu pai também, o Maurício Costa, também foi alguém que foi importante na vida dela. E depois o pai que eu conheci, que foi o meu padrasto, chamado Rui Oliveira. E, portanto, eu acho que estas 3 pessoas já cá não estão. Estou a falar só das que já cá não estão. Há outras que cá estão, felizmente, e que agradeço estarem cá, mas não vou falar porque estão cá. Obrigado. Vamos, de seguida, dar início à cerimónia de contratuação do acervo do arquiteto Manuel Correia Fernandes. Peço a vossa atenção para um pequeno filme sobre o arquiteto que vai ser exibido na parede do vosso lado direito. Estamos no conjunto cooperativo de Aldoar, obra de Manuel Correia Fernandes, o arquiteto que agora doa o seu acervo à Casa da Arquitetura. Manuel Correia Fernandes é um autor de uma extensa e plural obra, de múltiplas escalas, desde a casa unifamiliar até às intervenções da dimensão metropolitana. Nascido em 1941, em Espinho, mas apenas por casualidade, visto ser natural de Vinhais, Manuel Correia Fernandes tem uma participação multifacetada que vai desde o exercício do projeto, à docência, a participação cívica e política, associativa e autárquica. Ao longo do seu percurso como arquiteto, Manuel Correia Fernandes foi assumindo múltiplas facetas, mas talvez seja na habitação coletiva e, em particular, na habitação cooperativa, o caso deste conjunto de Aldoar em que nos encontramos, que nós possamos talvez identificar a síntese, a verdadeira síntese da sua obra. Trata-se de um projeto longo que percorre mais de 3 décadas de atividade, desde 1978 a 2011, e que corresponde a várias fases de desenvolvimento e a 3 cooperativas diferentes, o que compõe um conjunto de mais de 400 fogos. Como muito poucos outros exemplos na cidade do Porto, trata-se de um conjunto que faz cidade, no sentido em que faz malha, em que faz tecido, e que, simultaneamente demonstrando uma certa variabilidade, mas também uma grande coerência formal, é reconhecido pela própria sociedade como um exemplo de sucesso e como um dos exemplos daquilo que pode ser o contributo dos arquitetos. Tudo isto mostra-nos, por um lado, a importância que Manuel Correia Fernandes dá às questões do habitar, mas também a riqueza tipológica e espacial da habitação tradicional. Aldoar apresenta-nos uma gramática rica de materiais utilizados de forma aparente, sem revestimento, como é o caso do tijolo, da madeira, do betão, da pedra. A par de uma exigência militante pela boa qualidade da construção e pelo controle técnico e orçamental da obra, aspectos que Manuel Correia Fernandes considera um imperativo ético do arquiteto para com a sociedade. Olhar hoje para a obra de Manuel Correia Fernandes é compreender o lugar do arquiteto e a importância cívica e política da sua atividade. O arquiteto Carlos Machado Moura, que fará uma breve intervenção sobre o arquiteto Manuel Correia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Eu começo, naturalmente, por cumprimentar o Sr. Ministro da Cultura, o Sr. Presidente da Câmara de Matosinhos, o Sr. Presidente da Casa da Arquitetura, e para não me... Ou seja, o arquiteto Manuel Correia Fernandes, naturalmente, e para não me alongar excessivamente em cumprimentos, cumprimento todos e todas aqui presentes, tantos amigos aqui reunidos. Que bom que é ver esta sala tão cheia. Ora bom, eu vou ler, ou seja, algumas folhas, seja, também para não me perder, e queria, naturalmente, em primeiro lugar, agradecer à Casa da Arquitetura, e em particular ao seu diretor executivo, o arquiteto Nuno Sampaio, o amável convite para estar aqui hoje, e dizer que é para mim, simultaneamente, uma honra e um prazer fazer esta breve apresentação do arquiteto Manuel Correia Fernandes, ilustre arquiteto e meu querido amigo, neste momento tão singular e importante
como é esta cerimónia de assinatura do contrato de doação do seu vasto acervo profissional à Casa da Arquitetura. E queria dizer que este é um momento verdadeiramente importante também para a Casa da Arquitetura, que vê assim o seu já vasto e considerável arquivo enriquecido com mais um acervo relativo à obra de um importante autor que integra o que se designa de arquitetura portuguesa e de Escola do Porto. Dois temas incontornáveis na nossa história e na história da produção arquitetónica no nosso país, que, como os debates e a historiografia recente têm confirmado, são dificilmente consensuais, beneficiando, por isso, de novas visões, de uma construção cada vez mais cubista, cada vez mais poliédrica e cada vez mais plural. Sabemos como a Casa tem feito um trabalho verdadeiramente incansável e altamente meritório, disponibilizando todos os meios técnicos, científicos, críticos e culturais na persecução deste desígnio de tratar, de preservar, de guardar e de divulgar a memória material do trabalho dos arquitetos e das arquitetas, permitindo estudar e compreender a arquitetura sobre múltiplos e diferentes pontos de vista, simultaneamente complementares e contraditórios, o que apenas atesta a riqueza e o potencial desse próprio material. Mas fará parte também deste trabalho ir além da tendência de valorização autoral, celebratória da figura do arquiteto enquanto autor e particularmente focada no objeto arquitetónico, que é uma parte importante, não há dúvida, mas corresponde apenas a uma parte. Importa hoje, perante os múltiplos desafios com que somos confrontados, entender a arquitetura como um processo alargado de análise, de compreensão e de construção da realidade arquitetónica, da realidade urbana e da realidade territorial. Numa palavra, os arquitetos, mais do que serem criadores de objetos pristinos e excepcionais, são espacializadores de problemas, projetando novas realidades no processo de dar resposta a esses mesmos problemas. E creio poder dizer que será difícil encontrarmos percursos profissionais que deem melhor exemplo desta atitude e deste entendimento tão aberto e tão plural do que o de Manuel Correia Fernandes. Não vou fazer aqui uma biografia extensa de Manuel Correia Fernandes, tanto por falta de tempo como por não estar à altura dessa tarefa e até por alguma falta de distância, visto que o meu próprio percurso académico e profissional passa pelo seu ateliê e pela ligação que nos une. No entanto, queria dizer que Manuel Correia Fernandes é um arquiteto singular, autor de uma obra extensa e plural que abrange diferentes escalas de intervenção, que vão, como dizia há pouco no vídeo, desde a casa unifamiliar até projetos de dimensão metropolitana. E a sua atividade não se limita à prática profissional da arquitetura, em ateliê, mas caracteriza-se por uma ação verdadeiramente multifacetada, dividida entre o exercício de projeto, a docência e a gestão académica, sendo um professor incontornável da Escola Superior de Belas Artes do Porto e depois da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, a participação cívica e a vida política, incluindo uma importante atividade associativa e autárquica. Para Manuel Correia Fernandes, a arquitetura é política desenhada na medida em que tem um entendimento do espaço urbano e do território, tanto nas suas dimensões físicas como nas suas expressões ideológicas. É um autor empenhado numa visão política do mundo e essa visão pode ler-se tanto na sua obra construída como nos processos de construção do programa e das ocasiões de transformação, sempre de forma negociada e aberta, sempre de forma operativa. Ao longo do seu percurso como arquiteto, foi naturalmente incorporando múltiplas facetas essas que são determinadas tanto pelo seu papel, ora de projetista, ora de agente cívico e decisor político, como pelas várias colaborações que foi sempre estabelecendo, seja com outros arquitetos, inclusivamente nas parcerias que estabeleceu com Vasco Vieira da Costa, com Luís Miranda, com João Batista ou com o seu filho André Cunha Fernandes. Mas também com muitos artistas plásticos, alguns aqui presentes, e com tantos outros técnicos e agentes implicados no processo de fazer arquitetura e de fazer cidade. Faz-se arquitetura também com os clientes. A arquitetura é, de facto, um trabalho coletivo, como o Nuno muito bem dizia no início da sessão. E por tudo isto, ao longo deste percurso de quase 6 décadas de trabalho, encontramos diferentes inquietações, diferentes formas de olhar e de trabalhar em arquitetura.
Ainda em estudante e no contexto formativo da Escola Superior de Belas Artes, naquele que é um conjunto singular de arquitetos daquela geração, encontramos o Manuel Correia Fernandes implicado a acompanhar a experiência etnográfica e antropológica dos inquéritos urbanos dos bairros pobres da cidade do Porto às aldeias remotas do inquérito em Trás-os-Montes. Depois, na experiência de Angola, vemos um Manuel Correia Fernandes que é moderno tropical, simultaneamente no exercício de arquiteto militar e na colaboração com Vasco Vieira da Costa. No programa SAL, Manuel Correia Fernandes foi revolucionário ao coordenar as brigadas da Bela Vista e de São Pedro da Cova, uma experiência verdadeiramente peculiar, com uma dimensão e com questões muito diferentes das restantes operações do SAL Norte, assentando em infraestrutura e em autoconstrução. No campo da habitação unifamiliar, das casas da Aguda às muitas construiu no norte do país, tanto em obra de raiz como no campo da reabilitação, encontramos um arquiteto que soube sempre conjugar a radicalidade expressiva da arquitetura moderna e a riqueza espacial da arquitetura vernacular, com espaços híbridos e articulados, simultaneamente generosos e flexíveis nas perspectivas que abrem e no conforto doméstico das vivências que permitem. Nos muitos projetos e obras que realiza, nomeadamente de equipamentos, desde a Assembleia Regional dos Açores na Horta à Casa do Artista aqui em Matosinhos, infelizmente não construída ainda, e apresentada na exposição do arquivo que a Casa inaugurou ontem e que está aqui na sala aqui ao lado, encontramos uma arquitetura em permanente diálogo entre as condições de lugar e a vocação simbólica do edifício e dos espaços que vão para além do estritamente ditado pelo programa, muitas vezes apresentando uma natureza telúrica e um caráter, que eu diria, fundacional. Na sua atividade cívica e política, Manuel Correia Fernandes foi um ator determinante, tanto no envolvimento militante por causas da sociedade civil, nomeadamente na defesa do mercado de bolhão, da destruição a que parecia estar condenado, como na definição estratégica das intervenções na cidade, designadamente no Porto 2001, na criação da Casa da Música e as operações de reabilitação do que se designou o regresso à Baixa. E, em particular, na sua atividade autárquica na Câmara Municipal do Porto, revelou ter uma visão estratégica na definição de bases para o novo PDM, na procura de uma estratégia melhor para a reabilitação urbana, disciplinando o turismo e a explosão dos alojamentos locais. Mas, sobretudo, revelou uma invulgar vontade de diálogo intermunicipal, ou seja, entre concelhos, nomeadamente na coordenação do Programa Metropolitano para a Qualificação Urbana da Circunvalação e no lançamento do Programa Intermunicipal de Valorização do Douro, ou até no estabelecimento de procedimentos comuns para a gestão urbanística dos 17 concelhos que compõem a área metropolitana do Porto. Muito ganharíamos se alguns destes projetos saíssem da gaveta. Ao lermos a sua extensa produção textual, especialmente como cronista na imprensa, encontramos uma visão atenta, crítica e lúcida sobre os processos de gestão e de regulamentação do território e do ambiente construído, sempre traduzindo as suas ideias e inquietações num discurso acessível, claro e pedagógico. Mas, como dizia no vídeo, talvez seja na habitação plurifamiliar e, em particular, na habitação cooperativa que possamos identificar uma síntese construída da sua obra. No Ilhéu, em Sás Serralves, no conjunto do Telheiro, aqui em Matosinhos, mas sobretudo no conjunto cooperativo de Aldoar, encontramos aquilo que podemos designar de momento síntese dos temas e das preocupações da obra de Manuel Correia Fernandes. Trata-se de um projeto que corresponde a mais de 3 décadas de trabalho e que cobre os temas da construção da cidade, através do estabelecimento de um grande troço urbano, que conforma malha e estabelece relações de vizinhança, através do seu envolvimento no próprio movimento cooperativo, num processo negociado e amplamente discutido, na riqueza tipológica dos edifícios, conjugando dispositivos de acesso e uma disciplina clara entre espaços públicos e espaços privados, na variabilidade tipológica da própria habitação, com soluções em meios pisos e diferentes formas de relação interior-exterior, seja com pátios, seja com terraços, da indeterminação espacial associada ao habitar, numa perspectiva sempre de obra aberta, de incluir espaços inacabados numa visão evolutiva da casa, na variabilidade formal, sempre coerente, mas num extenso articulado conjunto com regras próprias capazes de acolher expressões diferenciadas, da realização construtiva, refletindo a verdade dos materiais, simultaneamente do novo brutalismo britânico e do inquérito à arquitetura popular portuguesa, e no empenho reiterado com o controle técnico e orçamental da obra. Todos estes temas revelam uma natureza pragmática e o entendimento do projeto como processo operativo, negociado, discutido e aberto.
E o resultado, como inequivocamente o é em Aldoar, leva a que aquele caso específico seja reconhecido não apenas entre os pares, mas de forma alargada pela sociedade, como um verdadeiro caso de sucesso e um exemplo daquilo que pode ser o contributo dos arquitetos. Por tudo isto, e concluo assim, creio poder dizer que olhar hoje para a obra de Manuel Correia Fernandes e pensar a arquitetura através dos múltiplos temas, preocupações e formas de trabalhar que o seu percurso demonstra, nos ajuda a compreender o lugar do arquiteto na sociedade e as implicações cívicas e políticas da sua própria atividade. Muito obrigado. Receber a assinatura pública do contrato de doação, chamo o arquiteto Manuel Correia Fernandes, o presidente da Casa da Arquitetura, José Manuel Dias da Fonseca, e o diretor executivo da Casa da Arquitetura, Nuno Sampaio. Boa tarde a todos. Já esperava que fosse convidado para dizer umas palavras e por isso resolvi escrever antes que me dispersasse depois de tudo o que eu vi, justo ou injusto. Enfim, estava a percorrer os 60 anos de atividade que estão para trás e que espero que tenha outros 60 daqui para a frente. E por isso, muito agradado pela presença do Sr. Ministro da Cultura, Dr. Pedro Adão e Silva, me habituei a considerar, estando embora do outro lado, mas não das ideias, do ecrã. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Dra. Luísa Salgueiro,
que posso considerar amiga já de longa data, Sr. Diretor Nacional, ou Diretor-Geral da Cultura, colega João Carlos dos Santos, Diretora Regional da Cultura, amiga doutora Lara Castro, Presidente da Casa da Arquitetura, Dr. José Manuel da Fonseca, e Diretor da Casa da Arquitetura, Arquiteto Nuno Sampaio. Caros amigos, que são muitos, agradeço a vossa presença hoje. Espero não demorar mais 5 minutos a ler estas notas que tomei. Como sempre, um contrato que acabei de assinar só se assina quando as partes estão de acordo e se virem nele alguma utilidade. Quanto a este, significa que a partir de agora são pelo menos 62 anos ininterruptos de trabalho de arquiteto que ficam disponíveis para todos e para toda a gente. Não me cabe a mim aqui agora julgar o trabalho que fiz. Sinto apenas que fiz o que tinha a fazer. Ainda trabalho normalmente. Não parece, mas trabalho. Faço com os meus filhos. Um economista, Simão, e outro arquiteto, não sei se para a felicidade ou a infelicidade dele, André. E, portanto, é natural que o espólio que hoje fica aqui depositado venha a aumentar nos próximos anos. Se assim a Casa o quiser, bem entendido, a Casa da Arquitetura. Sobre o conteúdo ou sobre os pressupostos deste espólio, já tudo ou quase tudo foi dito. Justa ou injustamente foi dito, e agradeço as palavras do Carlos Machado e Moura, assim como as do arquiteto Nuno Sampaio, a quem me ligam relações de amizade muito, desde que nasceu, desde pequenino. Deixem-me, no entanto, referir que este espólio tem muitas mãos que, ao longo destes mais de 60 anos, o foram acrescentando e qualificando. Os nomes de todos constam de muitos dos milhares de documentos entregues. Não vou, por isso, nomeá-los um a um. Que me perdoem os que comigo trabalharam, e são muitos, mas vou condensar essa referência num único nome, o do grande amigo, recentemente e subitamente desaparecido, Luís Miranda, que, para além de notável arquiteto, era sobretudo um homem raro. Não digo isto porque desapareceu. Diluía em qualquer outra circunstância. Muito obrigado. A viúva, colega também, e que trabalhou comigo, aliás, fui padrinho de casamento deles, a arquiteta Paula Petis, não está aqui hoje porque está no estrangeiro com um compromisso a que não podia faltar. Deu a mim e a todos nós, Luís Miranda, muito e muito também à Câmara Municipal de Matosinhos, de que foi durante muitos anos um extraordinário quadro. Esta circunstância permite-me ainda fazer 2 referências importantes. Ao meu grande amigo, que, pelos vistos, hoje não pôde estar aqui presente e eu não sabia, o Manuel Fernandes de Sá, cujo conhecimento e amizade profunda remonta ao ano de 1960, quando nos encontramos pela primeira vez na primeira aula do curso de Arquitetura da então Escola Superior de Belas Artes do Porto. Concluímos o curso juntos em 1966 e assim nos mantivemos até hoje, amigos para sempre, penso eu. Obrigado, Manuel Fernandes Sá, e as melhoras. A arquiteta Fernanda Seixas, com quem, para além de uma grande amizade, estendida, aliás, aos seus irmãos, mantive contactos profícuos, sobretudo no âmbito do SAL, que já há bocado foi referido. Fomos responsáveis por 2 das poucas operações que não eram, em 1974, em contexto urbano clássico, como era o caso das operações que se desenvolviam nas Ilhas do Porto, mas sim em contextos suburbanos de bairros de lata ou clandestinos. A arquiteta Fernanda Seixas, no bairro da Cruz de Pau, aqui mesmo, em Matosinhos, curiosamente com o projeto exposto agora na exposição aqui ao lado, que já foi referida, de Matosinhos não construída. E eu, em São Pedro da Cova, em Gondomar, falámos sempre muito sobre a especificidade destes nossos 2 casos. Fomos, aliás, ambos frequentemente eleitos como representantes de todas as brigadas técnicas do designado SAL Norte aos Conselhos Nacionais do INH SAL,
que eram naturalmente e naquela época muito frequentes. E guardo muita saudade, evidentemente, da Fernanda Seixas. A verdade é que, por coincidência ou não, está aberta aqui mesmo, ao lado, a exposição que acabei de referir, intitulada Do Arquivo / Matosinhos Não Construído. Está lá um projeto meu. Penso que isso é casual, não tem nada a ver com a apresentação do acervo. Chama-se A Casa do Artista, que é uma parceria da Câmara Municipal. Eu digo não digo era, é. Está a Sra. Presidente aqui, compromisso público, quer dizer que é uma parceria da Câmara Municipal. E ainda bem, teve um grande papel, devo dizer, porque era vereadora do falecido e querido Dr. Guilherme Pinto, quando este projeto foi feito, e eu diria, não é por ser agora Presidente da Câmara Municipal, eu diria que a ela se deve, ela, doutora Luísa Salgueiro, o termos conseguido, eu suponho que em muito poucos dias de trabalho, fazer o licenciamento de um projeto que foi apresentado em 2009 e só não foi financiado porque no momento de o ser faltava um papel. Eu quando digo um papel, era um papel mesmo assim. Era a comprovação de que o terreno, se não estou em erro, estava registado, embora a escritura existisse, o terreno tenha sido pago, mas faltava o papel, a dizer que isto tinha acontecido. E assim a Casa do Artista, até hoje, não saiu do papel. Não era aquele papel, era outro. Já está registado, portanto vamos ter Casa do Artista. Muito obrigado. Está, aliás, aqui presente a atual direção da Casa do Artista, a da Silva, e ela penso que já está a registrar na sua agenda o dia próximo da reunião que vai haver. Não, mas não é deste projeto da Casa do Artista, cito aqui, que vou falar, aliás não vou falar de projeto nenhum, haverá certamente outras ocasiões para o fazer. Entendo que é mais oportuno falar do tema da exposição, muito pouco, que é arquiteturas não construídas, que está aqui exatamente ao lado. Direi que mais do que as arquiteturas não construídas, como as que ali estão, me preocupam muito mais as construções que não têm arquitetura. E a razão é simples. A arquitetura é hoje uma espécie de cereja que se põe no cimo do bolo, mas em cujo fabrico os arquitetos não participam. Eu sei que isto pode ser uma visão negativista, mas é aquela que me apetece salientar hoje. Evidentemente que há as outras, mais otimistas, mas eu conservo, no fim de tudo, uma esperança que é real. Até porque estamos aqui na presença do Sr. Ministro da Cultura, que com certeza tomará boa nota destas palavras tontas, mas que poderão um dia servir para alguma coisa. A ideia de que hoje a arquitetura se pode dissolver numa amálgama de especialidades e num quadro jurídico-legal que dá pelo nome de concepção, construção, em que o privilégio vai todo para o fazer tudo a todo custo, em detrimento do fazer bem e de acordo com as regras da arte de construir e do bom desempenho, e que está a fazer caminho. E neste caminho, que não é bom, nem levará a bom porto, a arquitetura está a ser claramente secundarizada, porque tudo está a ser feito em nome de uma pretensa eficácia e de uma suposta celeridade que normalmente deixa a qualidade para trás. Claro que a presença do arquiteto não é por si só garantia absoluta de qualidade, mas também não é a ausência dele que garante essa mesma qualidade. Bem antes, pelo contrário. Louis Sullivan, o pai da Escola de Chicago, disse um dia que se queremos conhecer um povo, devemos olhar as suas cidades, que este mesmo povo construiu ou está a construir. A arquitetura é uma arte coletiva, disse Sullivan, ainda que os homens tenham depositado o poder de construir nas mãos dos seus arquitetos, que assim têm a especial responsabilidade, não o direito, a especial responsabilidade de transformar em coisa material os seus mais profundos desejos, anseios e quereres. A arquitetura portuguesa, e não falo apenas dos arquitetos, está em perigo de apagamento. Eu sei que isto talvez seja uma afirmação exagerada,
mas talvez haja momentos na vida em que devemos ser exagerados para que alguma coisa fique como sedimento. A arquitetura não se resume apenas aos objetos excepcionais, que de um modo geral identificamos como programas especiais. A arquitetura está no nosso cotidiano e cerca-nos, como dizia o nosso primeiro-ministro, afinal, 24 horas por dia. A arquitetura é e sempre foi um bem cultural e uma atividade de interesse público. E uma das mais, e talvez a mais antiga, das belas artes. E também por isso não pode nem deve ser desvalorizada e desconsiderada, mas é um pouco onde estamos. O ambiente em que vivemos não pode ser reduzido a números, percentagens e normas de teor predominantemente técnico ou jurídico, enquadrado por abstratos conceitos ou preconceitos, ou pseudo-legalistas, que muitas vezes não se sabe muito bem de onde vêm, mas que percepcionamos, provavelmente sabemos para onde vão. Diria eu que nesta, como noutras matérias, de boas intenções está o inferno cheio. E é sítio para onde não é agradável ir, sobretudo quando se está a ver que é mesmo para aí que o caminho nos leva e o castigo que teremos. Não sei quem disse, mas alguém disse que os deuses, para castigarem os homens, ameaçaram um dia privá-los dos seus arquitetos. Será, porventura, demasiadamente corporativa ou corporativista esta visão, ou mesmo de caráter iniciático? Esta formulação da importância que os arquitetos, afinal, têm, mas ninguém imaginará, por certo, a importância da arquitetura que a história registra com ênfase que todos dispensamos de relevar. A cidade não se constrói sem arquitetos, nem as suas casas se fazem sem eles. E esta casa em que agora estamos é exatamente uma das formas de o demonstrar. Não quero, por isso, acabar este mesmo depoimento sem uma palavra de esperança, até porque Vossa Excelência, Sr. Ministro da Cultura, que pessoalmente admiro muito e desde sempre, quis estar presente entre nós neste momento de aniversário. A Casa da Arquitetura não pode nunca ser um muro das lamentações dos arquitetos e muito mesmo dos cidadãos deste país. Nem sequer um mar de conhecimento e de informação, mas parado, sem ondas e, portanto, inútil no interior das suas ainda magníficas 4 paredes. A arquitetura portuguesa não precisa de demonstrar nada. Só precisa e espera é que o seu saber seja descomplexadamente posto ao serviço da comunidade em que está inserida. Esta é a esperança com que termino, que os deuses, que são os poderes instituídos, não estejam a começar a cumprir a ameaça de privarem as nossas cidades e os seus cidadãos dos seus arquitetos. Muito obrigado. Peço desculpa, mas vou continuar. Com tantas palmas, acho que devo continuar. Queria agradecer que esta questão da entrega do espólio se deve em muito à capacidade, simpatia e competência do José Fonseca, que aqui está. Muito obrigado. Junto aos agradecimentos dele, também aos responsáveis da casa e também à arquivista Ana Filipe, que foi a primeira, mas depois foi o José que fez tudo, e à Câmara. E também queria agradecer ao Tiago Maia, que foi quem operacionalizou o contacto com a Casa da Arquitetura, consigo, acho eu, de início, e depois levaram para vocês. Obrigado. Obrigado. É ele e a equipa. Encerra a sessão, Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.
Caro José Manuel Dias da Fonseca, caro Nuno Sampaio, cara Luísa Salgueiro, peço desculpa de não poder cumprimentar todos. É mesmo uma enorme satisfação estar aqui nos 5 anos da Casa da Arquitetura, mas também neste momento de entrega de espólios. E julgo que todos partilhamos uma consciência do papel que a cultura tem na forma como projetamos a imagem do país e também a forma como nos vemos enquanto país. Na verdade, quando pensamos, quer na imagem que o país projeta de si próprio, quer na forma como nós nos vemos como país, essa imagem está necessariamente marcada pela cultura. E quando pensamos nas várias áreas culturais, eu diria que há uma, e há pouco falávamos disso, há uma em que é impossível nós olharmos para o longo século XX e para o século XXI sem passar por Portugal. E essa é a arquitetura. E diria que isso não é independente da forma como os arquitetos também olharam para o país, para a sociedade portuguesa, a atenção ao território, às necessidades específicas da sociedade portuguesa, de certa forma ao empenho político dos arquitetos portugueses. Várias vezes aqui falaram do Sal, e diria que não é só essa memória de uma experiência única, singular e também irrepetível do Sal, é a atualidade do empenho político dos arquitetos. E, portanto, tomei boa nota das suas mensagens, que não são tontas, porque isso é fundamental, e diria que é fundamental porque, quando nos aproximamos de meio século de democracia, o papel dos arquitetos na transformação do território português, na transformação da sociedade portuguesa, é também ele incontornável. E correspondeu a um salto monumental positivo. E é por isso que esta casa é um lugar merecido. E é uma casa, é um lugar onde nós recebemos as pessoas e onde nos adaptamos também às pessoas, e que é um lugar, por definição, não estático. Nós podíamos ter aqui um museu que recebia espólios, e uma casa não, é, por definição, um sítio que promove a interação, promove o acolhimento, promove o estudo e a reflexão, isso é muito importante para quem entrega espólios. E eu, que tive a oportunidade de fazer uma visita, apesar de tudo breve, aqui pelo arquivo, e agora que olho aqui para trás, não quero parecer excessivamente marxista, porque isso, aliás, está um pouco em desuso, mas gosto desta ideia da infraestrutura que domina quase tudo, e que depois apenas a superestrutura é algo que aparece ao de cima, porque, na verdade, o que vemos aqui é um trabalho infraestrutural. E essa ideia é muito poderosa e corresponde àquilo que também é o propósito, o objetivo de uma casa que recolhe espólios. E isso tem uma outra dimensão, que é não termos uma relação estática, que preserva apenas a memória, que preserva os espólios que aqui são entregues, mas, pelo contrário, que promove não só a reflexão, mas como também a criatividade e as leituras distintas sobre aquilo que é entregue. E nessa perspectiva, algo que eu gostava muito, que quando deixar de ter estas funções, que ficasse, que é esta ideia da responsabilidade partilhada na forma como nós olhamos para a cultura. Responsabilidade partilhada e complementaridade também. E esta casa, que foi construída também a partir da sua infraestrutura, das suas fundações, nasce de uma iniciativa de uma autarquia, de uma Câmara Municipal. E isso também é muito interessante e até singular. Uma entidade nacional, mas que nasce da iniciativa local. E que nasce dessa iniciativa local complementada com a interação com os privados e, naturalmente, também da interação com o Estado, e acho que o Estado tem sempre, diria que, uma primeira responsabilidade, que é apoiar, mas uma outra que é igualmente importante, que é reconhecer, acarinhar. E eu queria, por um lado, reconhecer e agradecer, nestas minhas funções, o trabalho de todos aqueles que, aqui atrás na infraestrutura, fazem a Casa da Arquitetura, e um pouco aí por os outros espaços da Casa da Arquitetura, mas, em particular, reconhecer e agradecer a generosidade dos familiares
da Fernanda Seixas, do Manuel Correia Fernandes e também do José Luís Carrilho da Graça, que agora está ali e com quem tive o gosto de percorrer a sua própria exposição, da generosidade daqueles que alienam ao que é seu, que é privado e que põem à fruição pública, aqui no caso, na Casa da Arquitetura. Porque, em última análise, é isso que conta e diria que é a responsabilidade e o propósito final da política de cultura, que é a democratização do acesso à cultura e remover barreiras para que todos possam fruir daquilo que, à partida, é privado. E por isso é uma enorme satisfação ter estado aqui neste momento. Agradeço muito o convite e contem com o apoio e com o reconhecimento do Ministério da Cultura à atividade da Casa da Arquitetura. Muitos parabéns a todos e um agradecimento aos arquitetos portugueses. Agradeço a todos em nome do Sr. Presidente da Casa da Arquitetura e vou aqui furar um bocadinho o que estava protocolizado. Nós temos um porto de honra que queremos oferecer a todos, especialmente aqueles que estiveram mal acomodados, que sofreram algumas agruras da arquitetura ou falta dela porque não conseguiram usufruir. Vamos sair por aqui pela exposição do arquivo, já que se falou tanto dele, e vamos para o outro lado, para o espaço Luís Ferreira Alves, onde se espera um porto de honra, depois de cerrarmos a placa do espaço dedicado ao Luís Ferreira Alves. Muito obrigado. Obrigado a todos.